Olá, a partir de agora você confere o boletim direto da redação aqui da Diário TV e do Jornal Diário de Teresópolis, e a gente começa mostrando para você mais uma situação que é importante na cidade da gente trazer, enfatizar, né? Que a gente mostra para toda a população o trabalho eficiente das autoridades sempre, né? Que em resguardar as pessoas contra a violência, principalmente esse trabalho da patrulha Maria da Penha, em Teresópolis, que tem se esforçado muito em dar o apoio junto com uma rede de atenção à mulher. E neste mês de novembro é justamente o mês de se lembrar dessa proteção contra as vítimas de violência doméstica, né? Proteção, aliás, contra a violência doméstica. A proteção às vítimas contra a violência doméstica, melhor dizendo, que é muito importante ter esse esforço coletivo, não só da própria vítima em tentar se livrar dessa situação, como também dos vizinhos, dos amigos, dos parentes, todos precisam se envolver e fazer o seu papel, né? Como mesmo essas autoridades que estão envolvidas nessa rede de atendimento, aquela frase de em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, essa frase não vale, ela não tem valor. Na verdade, tem que meter a colher sim para resguardar muitas vidas. E por conta disso, né, por conta dessa lembrança desse mês aí de novembro em favor da proteção às vítimas de violência doméstica, o 30º Batalhão de Polícia Militar divulgou um vídeo justamente com os envolvidos nessa patrulha Maria da Penha, muito legal. Vamos a esse vídeo. Todos os anos, milhares de mulheres são agredidas. Justamente no lugar onde elas deveriam se sentir mais seguras. Não vamos aceitar essa realidade. Em cada recanto do estado. Existe uma equipe da Patrulha Maria da Penha Para fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas. Para apoiar e passar segurança para as vítimas. Sempre que você avistar uma viatura de nossa patrulha, Saibam que aqui tem policiais treinados em combater a violência doméstica. saiba que você, vítima, não está sozinho. Sendo você vítima ou não, denuncie. Então é importante a gente saber, né, que tem esse trabalho de adequação, de proteção às vítimas de violência doméstica, né, para que, quando haja também as medidas restritivas, estejam lá para apoiar, para estar do lado dessas pessoas, dessas mulheres, né, que sofrem esses tipos de abuso, querem evitar, querem ser protegidas para evitar coisas piores, né? Muito legal, muito importante. E é importante também que todos os outros setores da sociedade estejam envolvidos, né? Não adianta só ter a patrulha Maria da Penha, porque não é sempre que vai ter essa proteção o tempo todo, né? Não é para todo mundo o tempo todo. Claro, eles vão ser eficientes, vão ajudar, mas todas as entidades da sociedade estejam trabalhando em prol de agilizar a defesa da mulher, porque a gente sabe que às vezes uma mulher chega numa delegacia, precisa também ser acolhida lá. O boletim de ocorrência tem que ser feito lá na hora. Tem gente que chega até a delegacia para denunciar e acaba sendo mandada de volta para casa sem fazer o boletim de ocorrência e é encaminhada e é dito para a pessoa fazer a denúncia apenas pela internet. Acho que não é por aí, precisa ter um acolhimento melhor, precisa ter na delegacia as pessoas serem bem atendidas para que a violência doméstica seja repreendida sempre em qualquer termo e com a ajuda de toda a sociedade. Violência, enfim, em geral, não vale de nada, né? A gente precisa sempre ter uma sociedade harmônica e vamos trabalhar para isso. Agora a gente vai falar para você sobre um problema que a gente trouxe no último boletim a respeito de uma reclamação de uma moradora lá de Vargem Grande sobre a estrada da Serrinha. Estava intransitável, buracos lá, e ela reclamando muito, né? Ela gravou um vídeo lá no carro dela sobre a situação. E como eu disse, né, no boletim mesmo, que a gente tinha entrado em contato com a prefeitura e estava aguardando a resposta, que naquele momento não tinha chegado, mas a gente recebeu então a resposta da prefeitura dizendo que já nesta quarta-feira
estava lá, atuando lá com uma patrol, fazendo lá o patrulhamento lá da rua, e apesar de não fazer nenhum tipo de pavimentação no local, fez essa adequação do piso ali dessa via lá da Estrada da Serrinha. Ficou dessa forma, eles que mandaram, a assessoria de comunicação da prefeitura mandou essa foto aí pra gente para mostrar como é que ficou o trabalho lá na Estrada da Serrinha para adequar. Só que a gente sabe que, né, que a gente está num período chuvoso e essa situação aí pode não ficar boa por muito tempo, né? Em pouco tempo pode piorar, para a gente ver que é uma estrada toda de terra. Então é interessante que a prefeitura, já que, né, recentemente tem feito bastante asfaltamento em vários lugares, antes das eleições pelo menos, espera que possa chegar também a outros lugares agora, que não seja um asfaltamento, mas alguma solução para que não fique tão descoberto esse trecho, que com uma chuva a gente pode imaginar que a buraqueira vai voltar aí, vai atrapalhar todo mundo. Agora vamos falar sobre uma outra rua de Teresópolis, aliás, um acesso a duas ruas, né? Aliás, a gente vai falar sobre outra situação, uma outra rua que estava com problema e a gente mostrou aqui também, que é a rua lá no Jardim Suspiro. Os moradores reclamaram, né, que o ônibus não estava passando lá porque a prefeitura não estava indo lá tapar o buraco dessa rua lá no Jardim Suspiro. E de acordo com o que a gente recebeu de informação aí, até foi divulgado na página do repórter Cacau, que está sendo feito lá a recomposição dos paralelepípedos pela SEDAI. Como a gente avisou aqui, né, nós também entramos em contato com a prefeitura, eu perguntei lá por e-mail, e a Secretaria de Serviços Públicos informou que tinha feito um acordo com a SEDAI de que a própria SEDAI iria fazer a recomposição. E nesta quarta-feira foi o que a gente pôde averiguar aí por essa foto, por essa divulgação. Realmente os moradores estão tendo agora o serviço sendo prestado lá depois de quase 3 semanas com um problema. Por enquanto, realmente, o ônibus ainda não deve estar subindo, né, porque esse trabalho está sendo feito, mas, pelo menos, com esse trabalho, finalmente sendo recomposto o paralelepípedo lá, o trecho, o ônibus vai poder voltar a subir e atender a comunidade. Importante isso aí, que todos tenham essa possibilidade de ser atendidos lá. Agora, a gente vai falar sobre uma rua lá no bairro São Pedro, aliás, entre o Bom Retiro e o bairro São Pedro, que teve uma fiação arrebentada na manhã desta quarta-feira com a passagem de um caminhão e um perigo enorme ali, porque, de acordo com o que foi averiguado lá, até fio de alta tensão rompeu. Mas a gente vê aí que a fiação de telefonia, de internet, vários cabos de telefonia e internet foram arrebentados com a passagem de um caminhão ali nessa rua, que é a saída da rua Café Filho, que, né, aquela rua da subida da Fibre, encontrando com a Manuel Carreiro de Melo ali no bairro São Pedro. Um importante caminho que o pessoal usa, né, muito para vir do Bom Retiro em direção ao bairro São Pedro, acabou então arrebentando muitos fios. Então, pessoal aí de equipes de concessionárias, né, você vê aí um fio de alta tensão caído lá no trecho. Então, foi muito perigo aí para as pessoas. Então, as concessionárias todas, né, tanto de energia, também as prestadoras de serviços de internet tiveram que ir até o local para poder consertar, botar a fiação no lugar e a pessoal não ficar sem os seus serviços, né, que tem direito. E realmente fiação baixa ali, caminhão passando, precisa até rever aí como é essa situação, que tipo de veículo pode passar, pode não passar, porque acaba a população sendo prejudicada com esse problema. A gente trouxe na edição do jornal O Diário de Teresópolis desta quarta-feira uma situação a respeito da votação em Teresópolis que pode mudar a composição da Câmara de Vereadores. Sobre uma situação a respeito da composição de mulheres que fazem parte da campanha de cada partido, que precisam ter uma participação de mulheres, né? É uma obrigação de cada partido ter uma parcela de mulheres na sua composição eleitoral para poder também ter uma quantidade de homens. Enfim, é feito um arranjo ali para que todos esses números batam e assim seja autorizado, seja válida a candidatura de todos os presentes, né, todos os envolvidos daquele partido. E, de acordo aí com o que foi apurado, existem alguns candidatos suplentes reclamando junto à Justiça Eleitoral para que seja revista essa situação, porque haveria partidos que não cumpriram essa meta e acabaram elegendo algum vereador. Por conta dessa situação, a gente foi conversar com um especialista no assunto, o advogado Ricardo Vasconcelos, ele que é membro da diretoria da OAB Teresópolis. Ele vem explicar para a gente sobre essa situação,
Primeiro, a pergunta é justamente sobre essa obrigação. Como é que é essa questão da obrigação dos partidos terem mulheres, né, um coeficiente ali dentro das candidaturas? Sim, existe, né? Na verdade, todo partido, quando ele faz a nominata de candidatos, ele é obrigado a ter 30% desses candidatos mulheres, 30% de candidatas, né? E aí, se você não respeitar esse limite, você vai ter que reduzir o número de candidatos, que é o que os partidos fazem. Às vezes eles têm 30 candidatos aí a vereador, mas não conseguem ter o mínimo de 30% de candidatas. Por isso, eles acabam tendo que reduzir o número de candidatos. Isso dificulta mais uma eleição, né? A gente tem partidos aí com pouquíssimos números de candidatos que tiveram um número expressivo de votos, mas que não conseguiram atingir o quociente eleitoral exatamente por terem poucos candidatos. E, por esse motivo, todos os partidos precisam ter esse percentual de 30% de candidatas na chapa. Pelo menos 30%, no mínimo 30%. Está aí o advogado Ricardo Vasconcelos explicando como é essa obrigação, né, de ter essa diversidade de gênero dentro dos partidos para poder ser válida a campanha, aliás, a candidatura das chapas, né, aliás, de todo o partido nas eleições municipais. Então, por conta disso, a outra pergunta feita ao Ricardo Vasconcelos foi justamente se há essa possibilidade mesmo, né, como está se vislumbrando aí de alguns candidatos pleiteando na Justiça Eleitoral a mudança, né, desse resultado por conta de alguns problemas que teriam ocorrido em determinado partido. O Ricardo Vasconcelos confirmou para a gente. Foi perguntado para ele a respeito justamente dessa expectativa de poder haver uma mudança no resultado, uma mudança nas cadeiras aí que já foram divulgadas, né, que a gente mesmo divulgou. No próximo dia 15 aí vai haver a diplomação. Então, a pergunta foi essa: pode haver a mudança então na composição da Câmara diante dessa situação se confirmar, né, caso realmente se confirme de problemas quanto à numeração, a quantidade de mulheres no partido? Existe o prazo em que aquele interessado ele pode realmente entrar com uma ação judicial. Nesse sentido, ele pode denunciar o Ministério Público, que também tem legitimidade para isso, né? E pode tanto o candidato interessado quanto um partido interessado. Não precisa ser o candidato em si, mas pode ser o próprio partido interessado a entrar com uma ação judicial. Para quê? Para comprovar que existiu uma fraude em relação a essa cota de gênero. Como que é verificada essa fraude? Quando se percebe, quando se comprova no processo judicial que as pessoas foram colocadas como candidatas sem serem, só para fazer o número. Ou foram colocadas sem a sua própria vontade, ou entraram ali sabendo que, na verdade, não seriam candidatos de fato, mas que estariam ali cumprindo essa cota de 30%. Tanto que aí você pode discutir eleições que não tiveram candidaturas, né, que não tiveram nenhum voto da própria pessoa, por que ela não votou nela própria, né? São discussões que vão se estendendo aí no judiciário para se discutir isso. Inclusive existem já decisões uma decisão que foi tomada ano passado pelo próprio TSE, que simplesmente cassou a eleição, cassou o mandato, né, de 6 vereadores na cidade lá de Valença, lá do Piauí. Tá, então, muita água para rolar debaixo dessa ponte aí das eleições. A gente que vem fazendo entrevistas com todos os candidatos que conseguiram vencer as eleições, né, os vereadores eleitos para o mandato a partir de 2021. A Diário TV e o Jornal Diário de Teresópolis vem trazendo para você entrevista com todos esses eleitos. A gente pode ter que acabar ampliando esse leque aí, já que pode haver uma mudança ainda nessa composição entre os 19 vereadores eleitos de Teresópolis, de acordo com tudo que explicou aí o Ricardo Vasconcelos, ele que é especialista na área, mostrou aí que existem vários fatores que podem realmente propiciar esse questionamento na Justiça Eleitoral e já há até casos pregressos aí que provam que realmente há mudanças que ocorrem justamente por conta desse problema do número de mulheres não estar batendo com o que era o mínimo exigido pela Justiça, pela lei eleitoral. E por falar nessa série de reportagens, de entrevistas que a gente faz com os vereadores,
Desta vez a gente traz para você uma entrevista com mais um candidato que pela primeira vez tentou o cargo e já conseguiu, né? O Rangel, ele se elegeu com mais de 1.000 votos, uma votação muito expressiva já na sua primeira tentativa. Ele já tem uma experiência aí como funcionário público, como atuando também no serviço público municipal. Enfim, ele já tem um conhecimento muito grande dessa área e dessa vez tentou aí o cargo de vereador e teve sucesso. Justamente foi isso que foi perguntado para ele. A primeira pergunta foi justamente como foi essa campanha para que ele já na primeira tentativa conseguisse ser eleito. É uma experiência assim, né, muito atípica. Eu gosto de política, eu já venho trabalhando assim há algum tempo, eu sou funcionário público, então a gente trabalhou bastante, a gente andou muito, a gente rodou a cidade toda. Foi a primeira vez que eu concorri, alcancei esses 1.054 votos, né? Mas é uma experiência, você passa a conhecer a cidade mais ainda, né? Embora eu seja nascido e criado aqui em Teresópolis, mas a gente passa a conhecer a cidade muito mais e uma satisfação saber que as pessoas reconhecem o trabalho da gente, né? Tá aí o Rangel, que tem uma experiência em trabalhar tanto, né, no serviço público municipal, como no serviço público da segurança, como policial militar, mas ele trabalhou uma época também na Secretaria de Defesa Civil, enfim, tem uma ampla experiência e justamente por isso foi perguntado a ele se toda essa experiência profissional, como é que ela vai influenciar nos seus projetos que ele vai apresentar na Câmara. Eu sou policial militar, falo para todo mundo do orgulho que tenho de ser, né? Mas nessa minha caminhada acabei passando pelo Batalhão Florestal lá em 2000. E minha primeira experiência ambiental foi no Batalhão Florestal e logo em seguida aqui no Parnaso. E eu voltei para uma realidade, né? Porque eu também sou montanhista, né? Eu fiz curso de montanha aqui em Teresópolis, sempre caminhei, gostei, então essa experiência é legal. E depois continuei de Florestal, Ibama, e em seguida, agora em 2016, fui convidado para assumir lá a gestão do Parque Estadual dos Três Picos, uma unidade de conservação que pega aqui Teresópolis também, são 5 municípios, né? E com certeza, eu acho que o meio ambiente é uma coisa que está incluída até na segurança pública, mas a questão ambiental em si, a gente tem que explorar muito. Teresópolis tem um potencial ecológico maravilhoso, a gente é capital nacional do montanhismo, isso precisa ser explorado, isso precisa ser trabalhado de uma forma muito profissional, né, para que a gente colha frutos nisso. No que tange segurança, o município também precisa muito, o vereador ele tem a obrigação de ajudar na segurança interna do município, né? Isso cobrando do executivo, que é a função dele, parte de iluminação, mobilidade urbana, o tráfego da cidade no geral, e essa parte, mas eu acho que as duas, assim, eu até entendo que o vereador ele tem que militar em tudo, né? Não dá para você ter uma matéria específica, você tem que trabalhar no bem-estar da população no geral. Mas a questão ambiental e de segurança é uma área que eu domino mais. Tá aí o Rangel, ele que se elegeu junto a outros 18 e dentro desses 19, né, desse universo, 9 nunca tiveram experiência como vereadores. Ele é um desses, né? Então a maioria dos vereadores não tem uma experiência anterior nesse cargo parlamentar, outros 6 já tiveram essa experiência e 4 foram reeleitos. Então, foi perguntado para ele justamente sobre isso. Com essa renovação toda na Câmara, o que ele espera desse plenário, o que ele espera da Casa Legislativa nesse próximo mandato de 2021 a 2024? Na realidade, houve essa renovação, permanecem lá 4 vereadores que se reelegeram, né? Assim como eu, uma parte ali nunca obteve nenhum tipo de mandato, né? Principalmente como vereador. Alguns vereadores estão retornando, né? Tivemos alguns casos de vereadores que não estavam nesse mandato, mas estão retornando. Eu acredito que o fato de ter 19 traz mais discussão também, vão ter mais opiniões, né? Você vai ter que ouvir todo mundo. O que eu espero é que todos estejam com a mesma vontade que eu, de trabalhar com seriedade, com honestidade, não ir lá ser oposição por ser e nem ser situação por conveniência. Eu acho que
A votação que cada um teve é uma procuração que a população deu, né? O voto, na minha opinião, é uma procuração. E você tem que representar bem aquelas pessoas. Todo mundo tem que esquecer a votação que teve. Não teve vereador eleito com mais ou com menos votos. Todo mundo vai representar os 186 mil habitantes da cidade. Então, acho que é isso. Tem que haver harmonia, tem que haver respeito. E dessa forma a gente vai trabalhar para uma cidade boa para todos. E aí, por último, o agradecimento que ficou, né? Ele aproveitou, o Rangel, vereador eleito, aproveitou para agradecer aos seus eleitores e também mandar uma mensagem para todos os teresopolitanos. A esses 1.054 eleitores que confiaram a mim essa procuração para representar eles, meu muito obrigado. É o dizer que a retribuição vai ser com trabalho, com seriedade, um mandato coletivo, um mandato do povo, as portas vão estar sempre abertas. Eu continuo frequentando os mesmos lugares, eu sou morador de Teresópolis, vou permanecer sempre estando e andando na rua. E dizer que o compromisso, de novo, são com os 186 mil habitantes. Eu não vou me prender à votação, eu fiquei muito feliz, eu trabalhei para essa votação, a gente correu, a gente foi de porta em porta, a gente vai voltar nesses eu não fui em 1.054 lugares, mas aonde eu fui eu estou retornando, estou agradecendo e colocando de novo o meu compromisso com a cidade. Eu tenho um compromisso com a minha cidade, tenho um compromisso com a população da minha cidade e procurar fazer. E eles podem ter certeza, a gente vai honrar isso. Eu falo sempre nos meus vídeos que eu sou de construir pontes, não sou de construir muros. E essa é a nossa filosofia, esse é o nosso trabalho e é isso que a gente vai fazer. Parabéns aí ao Rangel pela sua eleição. Então, ele que é mais um vereador eleito que vem aqui conversar com a gente na nossa redação aqui, veio justamente para falar dos seus projetos, das suas expectativas. Junto a ele, outros também já vieram e outros virão, né? A gente está fazendo uma sequência de entrevistas com todos os vereadores eleitos, estamos dando aqui o espaço para que todos eles se pronunciem, para que você conheça mais, né? Quem não conhece, conheça mais sobre essa Câmara que se forma para, a partir de 2021, representar a população lá no Poder Legislativo. A gente vai continuar entrevistando, continue acompanhando aqui os nossos boletins. Com isso, a gente encerra aqui a edição deste boletim, mas lembrando que o nosso jornalismo continua ativo aí também no netdiario.com.br. Você pode acessar lá, conferir as notícias. Também nas nossas redes sociais você pode acessar, interagir com a gente, mandar aí suas solicitações, falar sobre algum problema que tenha no seu bairro, enfim, pode interagir com a gente no Facebook, no Instagram e no YouTube, tudo que você está vendo aí, os links, as formas de chegar até a gente em cada rede social dessa que eu falei para você. E a qualquer momento a gente volta aqui em nossa programação trazendo outras informações. Até a próxima!